Uma das referências para se constatar um direito penal democrático pode ser conferida no âmbito processual ao se analisar a prática das prisões cautelares e, no âmbito do direito penal, ao se analisar a prática, a preponderância do princípio da insignificância. Ora, no caso do direito processual penal brasileiro, nota-se claramente o quão punitivo ele se aplica em virtude do excesso que se estabelece para a aplicação das prisões cautelares. Parece que é uma prática incorporada ao cotidiano do processo penal e usado largamente. Outra questão é o princípio da insignificância. Nós podemos constatar claramente que o nosso judiciário é francamente contrário ao princípio da insignificância, notadamente em função da classe mais vulnerável, óbvio. Esse princípio da insignificância, que teve seu início, suas origens, ao que tudo indica, no direito romano, nos embates entre a plebe e os patrícios, ele foi retomado em discussão em 1903 por von List e depois, em 1963, 64, eis que ele voltou a ser discutido, principalmente por Klaus Roxin, e que, a partir deste princípio, também fez uma revisitação da teoria penal, culminando com o funcionalismo. Enfim, o princípio da insignificância, portanto, ele existe para discutir a materialidade do delito. Ou seja, o delito no seu aspecto material e não formal. Então, enquanto existe a violação da lei, a violação da norma, o princípio da insignificância abre um debate falando se essa violação é realmente grave. E é claro que essa discussão vai incidir notadamente nos crimes contra o patrimônio. Ora, essa é a questão. O princípio da insignificância ele deve ser discutido a partir da tipicidade material e não a partir da tipicidade formal. E o nosso judiciário insiste em levá-lo para o âmbito da tipicidade formal. Note-se bem, quando a questão envolve a classe baixa, os vulneráveis. Recentemente, o ministro Nunes Marques, dentro daqueles rótulos de terrivelmente evangélicos, manteve a pena de uma mulher acusada do crime de furto em 2013, furto esse que envolveu chocolates e chicletes. Ou seja, o terrivelmente evangélico que nos cultos, nas igrejas, a tudo perdoa em função de dízimos, lá no tribunal mostra-se, portanto, muito mais rigoroso, muito mais severo. Eis o problema do terrivelmente evangélico.
Ora, essa questão não teve a mesma dimensão quando se discutiu o caso de Michele Bolsonaro e os cheques depositados na conta dela por Fabrício Queiroz em um caso que ficou conhecido como as rachadinhas. Essa investigação foi investigada. Não se deu a essa investigação a devida importância. Essa é a questão. Então, o princípio da insignificância naquilo que envolve a classe baixa, ele é tratado no âmbito formal, por ser inconcebível que a classe baixa desobedeça à lei. E quando a matéria envolve a burguesia, o princípio da insignificância se mostra claramente aplicável, porque, muito embora a burguesia tenha violado a lei, aquilo não causou nenhum dano considerável. Essa é a questão. Ora, devemos, portanto, frisar o seguinte, e esclarecendo de vez essa questão, porque o argumento do ministro Nunes Marques, ao não aplicar o princípio da insignificância, foi em relação a ter ocorrido um furto qualificado. Ora, há que se explicar isso. Se o princípio da insignificância impede a tipicidade, esse fundamento não procede, tendo em vista que a tipicidade começa pelo caput. E, em seguida, os parágrafos, os itens, as alíneas servem ao caput. Então, antes de se chegar numa figura qualificada, do furto qualificado, é necessário passar pelo furto. Ora, se a insignificância exclui o furto, o tema não pode chegar à qualificadora. Isso é um raciocínio lógico. Então, o fato de ter havido a qualificadora pelo concurso de pessoas só é discutido quando há uma tipicidade do caput. E na medida em que a insignificância exclui a tipicidade do caput, não podemos discutir a qualificadora para impedir a aplicação da insignificância. O mesmo ocorre com a reincidência. Se o indivíduo é reincidente, ele não pode deixar de ser beneficiado com o princípio da insignificância, porque o delito seguinte não terá uma tipificação. Se não haverá uma tipificação, aquela reincidência, por sua vez, não existirá. É um raciocínio simples, lógico, e que não vem sendo observado em relação às classes baixas, para que essa classe baixa seja mantida constantemente em níveis de sobressalto, vigilância e a espera de um perdão das classes altas, perdão esse que vem quase sempre em migalhas.